A paz do Senhor a todos, amém? Boa noite, quero agradecer ao Senhor por estar com vocês aqui nessa quinta-feira, agradecer meu pastor, meu mentor, pastor Valber por essa oportunidade, pastor André e pastor Ailton, que tem tido a responsabilidade de conduzir esse culto de jornada de milagres, também pastor Renan e a pastora Fernanda, que são os pastores que lideram essa casa aqui. Um privilégio, uma honra estar com vocês aqui nessa noite, amém? Bom, queridos, hoje minha esposa não pôde estar comigo aqui devido a uma missão que a gente tem tido recentemente, né? A minha sogra, a mãe dela, veio de uma cirurgia um pouco pesada e tem tido uma recuperação um pouco longa, então exige muito da presença ou dela ou da irmã, ficar acompanhando nesse processo. E hoje ela está lá, né, fazendo esse acompanhamento, e ela está ficando na minha casa, né, está ficando com a gente lá. Então tem sido um processo de recuperação longa, mas graças a Deus tem dado vitória, amém, irmãos? Bom, eu fiquei aqui durante esse início de culto, né, eu tenho esse costume de algumas vezes chegar num lugar onde eu fui convidado para poder ministrar a palavra e deixar meu coração aberto e sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar. É claro que a gente que prega, os pastores que estão aqui, os pregadores, a gente sabe, a gente vem preparado com a mensagem, com o esboço tudo direitinho, mas você sempre fica aberto ao Espírito Santo, porque às vezes, né, a atmosfera, o ambiente, aquilo que Deus está falando, quer levar para uma outra direção, né? E nós somos obedientes à voz do Espírito Santo, né, irmãos? Então, eu queria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia, irmão? Essa é a igreja que anda com a Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 11. Conforme você for abrindo aí, você vai dizendo amém, vai reagindo, conforme você for encontrando o texto. 2 Reis, capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo de número 3. Todos acharam? Eu vou ler na versão King James. Eu queria que você acompanhasse juntamente comigo. Diz assim: quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei, que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia, junto com a sua ama, para que não o matasse também. Ficou 6 anos sobre a sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Amém? Posso fazer mais uma oração junto com você, irmãos? Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui abertos, ó Pai, a ouvir a Tua voz. Completamente, Senhor, vulneráveis, sensíveis, completamente dependentes do Senhor, nos colocamos aqui nesse lugar. Que a revelação da Tua palavra possa nos levar a vivermos a Tua vontade, o Teu querer, que nessa jornada de vida que nós temos para viver aqui nessa terra, seja uma jornada de milagres, de manifestações de Deus, de transformações extraordinárias em nós e a partir de nós, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que esse ambiente é um ambiente profético, esse ambiente é um ambiente poderoso para grandes manifestações. Já foi falado aqui, Senhor, cantado, pregado, ministrado, profetizado, que essa noite é uma noite de cura. E eu creio, Senhor, que pessoas sairão daqui completamente curadas, ó Pai, de toda ordem de males e doenças, Senhor,
porque o Senhor não selecionou o tipo de doença para levar sobre si naquela cruz, mas todos os tipos de doenças, dores e males estavam naquela cruz sobre o Senhor, e por essas pisaduras nós fomos sarados. Nós queremos profetizar: sara o teu povo, sara a tua igreja, sara a família do teu povo que está representado aqui nesse lugar. Nós oramos, ó Pai, com uma oração, ó Pai, de autoridade, baseado na tua palavra, crendo, ó Pai, que há um manto do Senhor que está derramado sobre esse lugar, que está posto em nosso meio, aleluia. E aqueles que tocarem nesse manto sairão curados, sairão restaurados, sairão transformados, porque há um poder que cura aqui nesse lugar, e não está em mim, não está no pastor André, não está no pastor Ailton, não está no pastor Valber. Esse poder está no Senhor, e é no Senhor que nós colocamos a nossa confiança, a nossa força, a nossa dependência, Espírito Santo. Estamos abertos ao teu toque, estamos abertos à tua cura nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê de verdade, aplauda o mais forte que você puder, em nome de Jesus, meu irmão. Bom, queridos, esse texto, ele é uma parte de uma trajetória muito importante dentro da história de Israel. Quando Deus, ele vai visitar Elias, ou falar com Elias naquele processo difícil que ele está enfrentando, entre deserto, caverna, a qual ele, diante de uma palavra de afronta de Jezabel, que veio contra ele acerca do seu futuro, dizendo que o mataria, que o destruiria por causa daquilo que ele havia feito com os profetas de Baal, ele precisa ser reanimado, reativado, ele precisa ser reposicionado no lugar aonde ele não deveria ter saído, mesmo com a afronta, com a palavra contrária, com o desaforo de Jezabel acerca da sua vida. E quando Deus começa a tratar de Elias, cuidar de Elias, de revigorar Elias, a palavra do Senhor libera um decreto sobre Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 15, que vai dizer assim: então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. E olha como é que termina no versículo 17: quem escapar, a espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Então, no capítulo de número 9, a partir do capítulo de número 9 do livro de 2 Reis, Jeú começa a iniciar esse ministério profético, que lá em 1 Reis, capítulo de número 19, que nós lemos aqui, foi profetizado através do Senhor para Elias. Quando Jeú começa o seu ministério, o seu reinado, ele começa debaixo de uma palavra profética de um dos discípulos de Eliseu. Diz a palavra que Eliseu envia um dos seus alunos, um dos seus discípulos da escola de profetas, para que vá até Jeú e o unja como rei. E ao ungir como rei, vai dizer no capítulo de número 9 de 2 Reis, versículo 7, a seguinte sentença: eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor na mão de Jezabel. Então Jeú vai ser firme no propósito, e ele vai cumprir tudo aquilo que Deus havia estabelecido como ordem. Veja que há um tempo longo para que Jeú se levante depois daquilo que Deus falou com Elias. E ao levantar-se, ele vai cumprir esse processo de eliminar toda a casa de Acabe. Capítulo de número 9 do 2 Reis, capítulo de número 10 de 2 Reis e capítulo de número 11 de 2 Reis, está dentro desse processo todo de limpar ou eliminar de uma vez por toda a memória de Acabe, de apagar a história de Acabe, seus filhos, toda a sua geração da história de Israel. Quando Jeú está nesse processo de eliminar, de matar e destruir toda a casa de Acabe, no meio desse processo, Acasias, que era rei de Judá, será também morto junto com Jorão, que é rei da parte do norte,
que vai agora, por causa dessa aliança que ele tem com Jorão, vai pagar o pato desse processo profético que há sobre a vida de Jeú. Então, Acasias vai ser morto junto com Jorão nesse processo profético de limpa. Então, Acasias passa a ser um exemplo, um modelo de alguém que cumpre muito aquele ditado conhecido que nós muitas das vezes falamos: quem se mistura com porco, farelo come. Então, você vai ver que Acasias, por causa de uma aliança, ele vai visitar Jorão, que está se recuperando de um mal, se recuperando de uma ferida adquirida em guerra, vai cuidar ou vai fazer uma visita para ele, e nessa visita, porque ele tem uma aliança, diz a palavra que o processo de cumprimento da profecia que está sobre a vida de Jeú vai visitá-los. E ao matar Jorão, a morte também vem sobre Acasias. A punição era para a casa de Acabe, mas por ter uma aliança com essa casa, a espada também passa por lá. E no meio da liderança, no meio dessa autoridade, existe algo que nós aprendemos, que até mesmo nós falamos aqui na última imersão, você ouviu falar sobre isso, e você já ouviu falar muito sobre isso quando você vai falar sobre liderança, quando você lê sobre livros de liderança, que existe uma máxima que eles sempre repetem para entender e compreender o sucesso de um líder, que você vai ser a média das 5 pessoas que te cercam, ou você gera a partir do que você é, ou você atrai pessoas à sua volta a partir do que você é. Então, Acasias vai começar a gerar, ou começar a viver resultados a partir de escolhas e decisões que ele tomou e que ele resolveu viver. Agora, escute uma coisa que eu quero te dizer aqui nessa noite, antes de eu entrar naquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Não tem como você querer conviver o tempo todo com porcos e sair ileso das sujeiras do seu chiqueiro. É impossível você querer viver uma vida abençoada, de jornada de milagres, de processos, de cumprimentos de promessas, se você decidiu fazer suas alianças com quem não vai e não quer caminhar por esse caminho. Então as escolhas e as decisões são fundamentais para que você viva coisas extraordinárias da parte de Deus. Então é impossível você sair ileso quando suas escolhas são equivocadas. Então, faça diferente, porque qualquer hora esse raio ia cair sobre Acasias, e caiu. Então é importante que você selecione bem quem são as pessoas que você vai trilhar a sua jornada de vida. Vira para o teu irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: ainda bem que eu escolhi você. Espero que você não tenha ficado com medo de falar isso, porque a escolha foi sua. Então as nossas escolhas são determinantes para o nosso futuro, para o nosso sucesso. Agora, com isso, diz a palavra que a sua mãe, Atalia, a mãe de Acasias, fica sabendo dessa notícia. A notícia chegou na casa de Atalia. E qual foi a notícia? O filho dela havia sido morto. Jeú matou o filho dela, destruiu o filho que ela amava, destruiu o reinado que ela tinha um certo tipo de influência. E ao saber dessa notícia, ao receber essa notícia, diz a palavra que ela fica completamente descompensada, descontrolada. Ela perde o controle, as suas emoções ficam abaladas. E a partir disso, ela começa a tomar uma decisão de destruir e matar toda a descendência real. Ao receber uma notícia contrária, ao receber uma notícia de morte, ao receber uma notícia contrária àquilo que ela esperava, a decisão dela é eliminar toda a descendência real. Então ela não vai querer poupar ninguém, ela vai matar todo mundo. Já que aquele que ela amava, o rei que ela amava, o seu filho amado morreu, ela agora não vai livrar mais ninguém da mesma sentença. Sabendo disso, diz a palavra que Jeoseba fica tomando também conta dessa mesma notícia, ou participando desse mesmo cenário. Ela vai até aquele ambiente de dor, de sofrimento, e ela pega Joás. E ao pegar Joás, decide escondê-lo dessa sentença.
E diz a palavra no versículo de número 6, que ela o esconde por 6 anos no templo do Senhor, enquanto Atalia estava reinando. Eu ainda estou apenas trazendo um contexto histórico para poder fazer as aplicações aqui que eu preciso compartilhar com você. Amém? Então diz o texto que Atalia, ela tem uma lista negra. E a lista negra dela é todos os possíveis descendentes de trono que estavam vivos. Então ela vai começar a tomar uma atitude, enquanto Joseba toma outra. Então eu quero falar sobre 2 pessoas aqui, que talvez você possa se enquadrar em algum momento da sua vida. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você esteja passando por isso, ou talvez você tenha se precaver para não passar por isso. Que 2 pessoas são essas, pastor? Uma delas tem vivido como Atalia, outras têm vivido como Joseba. Repita comigo: Atalia ou Joseba? Com todo carinho, com todo amor, pergunta para esse lindo, cheiroso que está do seu lado aí, pergunta: quem você quer ser? Atalia ou Joseba? Atalia é uma mãe que acabou de receber uma notícia devastadora. Ela recebeu uma notícia que seu filho morreu. Então Atalia, ela é uma mulher que ela é muito movida pelo espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ela tem várias vertentes, e uma delas é que o espírito de Jezabel se move muito pelo que sente, pelo que está acontecendo no momento, por causa dos sentimentos que dominam o seu coração. Então a forma de Atalia de lidar com determinadas soluções é muito parecida com Jezabel. Então a partir dessa perda, a partir dessa dor, Atalia toma a decisão de destruir e matar toda a descendência real. Atalia é alguém que é movida por um sentimento, e esse sentimento agora vai começar a governar as suas decisões. Ela é alguém que tem um sentimento de dor, um sentimento de sofrimento, e a partir desse sentimento de dor, a partir desse sentimento de sofrimento, ela começa a tomar as decisões sobre o seu futuro. Agora, eu preciso abrir um parênteses aqui, e eu queria que você entendesse isso. Ninguém está livre de receber uma notícia contrária. Ninguém está livre de receber uma notícia ruim. Ninguém se programa para receber uma notícia: você está demitido, seu filho vai ter que ficar internado no CTI, você tem o diagnóstico de um câncer, o seu filho que está dentro do seu ventre está morto, ou você não pode ter filhos. Ninguém está livre de ser visitado por uma notícia ruim. Notícias ruins, elas chegam no meio da jornada. Ou você acha que só notícia boa vai chegar? Notícias ruins também aparecem no meio de uma jornada, no meio da caminhada. Isso é para o crente e para o não crente, para o rico, para o pobre, para o poderoso ou para o que não tem poder nenhum no meio da sociedade. A notícia ruim sempre vai visitar a casa de alguém em algum momento. Agora, o que nós entendemos aqui é que Atalia, ela não foi livre de receber uma notícia ruim, mas essa notícia ruim fez ela tomar decisões equivocadas, fez ela tomar decisões desajustadas, porque em alguns momentos nós permitimos que o nosso sentimento de dor, o nosso sentimento de sofrimento e as nossas emoções desajustadas governem as nossas escolhas. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que há muitas pessoas que não estão aqui porque estão diante de um momento de notícias ruins. Há muitas pessoas que pararam de caminhar porque elas foram afetadas ou setadas por uma notícia ruim. E a decisão que elas escolheram: parar de caminhar, parar de orar, parar de buscar, parar de seguir ao Senhor. E essas emoções desajustadas fazem com que essas pessoas tomem escolhas equivocadas. E essas escolhas, não se engane, pode transformar ou destruir algo poderoso que está debaixo da sua autoridade. Olha para mim aqui, por favor. Essa mulher era uma rainha-mãe. Rainha-mãe era quando era mãe de um rei ou avó de um rei, e ela ainda estava viva, e de alguma forma ela tinha uma autoridade ou tinha um poder de fala.
Essa mulher, ela tinha debaixo dela autoridade, ela tinha poder de decisão, escolhas, e as suas escolhas sempre resultariam em alguma coisa. Mas quando as nossas emoções estão desajustadas, essas emoções interferem naquilo que está debaixo da nossa autoridade, debaixo daquilo que nós temos como poder de escolhas e decisões. Escute, há muita coisa na nossa vida que não está dando certo, não é porque a vida quis que não desse certo, mas porque as nossas escolhas diante de cenários adversos fez com que essas coisas fizessem parte da nossa vida. Como diz Provérbios, uma mosca dentro do unguento pode acabar com o perfume ou tirar o valor que ele possui. Uma coisa pequena, algo ruim, algo desajustado dentro de algo poderoso, pode acabar com tudo aquilo de valor. Ou então, como Jesus vai dizer, e um pouquinho de fermento na massa, a massa fica levedada. A grande questão, querido, não é a massa, a grande questão não é o ingrediente, a grande questão é o que você faz com as porções de emoções que são inevitáveis diante de alguns cenários e de algumas notícias. É o que você faz, ou como você age a partir de algumas negativas que surgem para você. Agora, a Thalia é alguém que por causa de uma forte emoção, ela vai começar a tomar decisões destrutivas. Ela é um modelo, ela é uma cópia, ou ela é uma representação de pessoas que destroem tudo que está atrelado ao seu futuro, por causa de uma dor do seu passado ou do seu presente. Agora, Jeozeba é o oposto disso. Jeozeba, ela tem um grau parentesco também, diz o texto, ela é irmã de Acasias. E ela recebeu a mesma notícia, o seu irmão morreu. Ela está no mesmo cenário de dor, no mesmo cenário de afronta, no mesmo cenário de palavra contrária, mas a sua atitude, o seu posicionamento, as suas emoções não vão governar as suas ações. A notícia é a mesma, morreu alguém que nós amamos. O cenário é o mesmo, o cenário de dor, mas a atitude de uma é matar tudo que está vivo, que pode ocupar o trono. Jeozeba, procurar alguma coisa que possa guardar o futuro. Você está aqui? Então Jeozeba, ela tem uma decisão completamente contrária. Porque enquanto a Thalia faz da sua ferida o cemitério do seu futuro, Jeozeba faz da sua ferida o seu propósito de vida. Não estava no protocolo, não estava na mente, não estava no projetando de vida 2025 de Jeozeba ter que lidar com a morte do seu irmão. Mas a partir da morte do seu irmão, ela pega a sua ferida e faz do seu propósito guardar Joás para se tornar o futuro rei de Israel. Então, ela pega a sua ferida, ela pega a sua dor e começa a criar um propósito. Ela cria um propósito de cuidado, de proteção. E na Bíblia você vai ver muitas pessoas que elas vão lidar com isso, e eu vou citar. Mas antes de eu citar isso, eu quero dizer que é possível, em fases de traumas, feridas e dores, você encontrar um propósito e não permitir que essas pancadas venham ser decididas para um ponto negativo sobre o rumo do seu futuro. Quando a Thalia descobre sobre a morte do seu filho, ela decide matar todos os descendentes reais. Por quê? Porque a Thalia não está preocupada com o futuro. Ela apenas está comprometida e casada com a sua dor do seu presente e do seu passado. Ela não está preocupada com o que pode acontecer lá na frente. Ela não está preocupada com as coisas boas que podem surgir. Ela não está preocupada com a glória da segunda casa. Ela não está preocupada com a porção dobrada do Senhor. Ela não está preocupada com a valorização e a honra que Deus pode trazer a partir de um sofrimento. Porque ela casou com a sua dor, ela casou com o seu sofrimento, ela se coadunou com a sua frequência negativa. E ao fazer isso, ela compromete tudo por causa da sua dor.
ela compromete todo um futuro e não consegue mais enxergar as coisas valiosas que estão sendo destruídas por conta dessas coisas. Essa é uma noite de cura. Muitos de nós, em diversos momentos da nossa vida, por causa de um tempo de ferida e de dor, acabamos matando algo que teria um futuro promissor na nossa vida. Quantos de nós já matamos ministérios, matamos relacionamentos, amizades, matamos até mesmo futuros potenciais profissionais por causa de uma negativa e por causa de um trauma vivido? Porque uma pessoa ferida, muitas das vezes, tem a sua visão deturpada ou embaçada acerca de coisas que estão para acontecer no futuro. E anote isso: toda pessoa ferida e que se permite ser governada pela sua ferida, desconfia de qualquer possibilidade de sucesso e de felicidade que está proposta para ela. Ela não acredita que pode ser feliz. Ela não acredita que pode viver novamente algo bom. Ela não acredita mais que pode celebrar. Por causa da morte de um filho, por causa da perda de algo, não consegue celebrar a festa de outro, não consegue sorrir por causa da alegria de outro. Todo testemunho na igreja é como se fosse uma facada no seu coração. Então, a dor de Atalia era real, as escolhas que não eram corretas. Repita comigo: a dor pode ser real, as escolhas precisam ser assertivas. Então, quando nós fazemos igualzinho, nós somos cegados pelas coisas que perdemos, nós somos anulados pelas coisas que perdemos. Atalia então começa a rejeitar tudo quanto é fruto ou coisas geradas a partir dela. Olha o que diz o texto no versículo de número 1: decidiu matar toda a descendência real. Além de ela querer agora ficar sofrendo e vivendo a partir da sua dor, ela decidiu não apenas acabar com o futuro, mas também matar tudo aquilo que um dia foi gerado por ela ou pelos frutos dela. O que ela está dizendo? Nada presta a partir do que eu gerei. Nada mais funciona. Escute, meu irmão, por favor. Olha o que o Espírito Santo está falando conosco aqui. Não é porque uma coisa na sua vida saiu da forma como você queria, que todas as outras não foi Deus que fez. Não é porque uma coisa você perdeu, é que todas as outras também precisam ser perdidas. Oh, Espírito Santo. Não é porque um filho espiritual te traiu que todos os outros vão te trair. Não é porque um filho seu se perdeu que todos os outros vão se perder. Não é porque talvez uma frustração sua e todas as outras portas possíveis que virão também serão frustradas. Eu vim aqui profetizar para uma igreja em nome de Jesus, que talvez esteja sendo seduzida pelo espírito de Atalia. Ela não encontrará lugar no teu coração, mas Deus vai levantar homens e mulheres que são como Jeoseba, que ao invés de deixar ser governado pela dor, se levantará com o espírito de guardadores de futuro. Vão fazer da sua dor o seu propósito, vão fazer da sua dor a sua missão. Deus vai curar a tua fonte, meu irmão. Atalia era rainha mãe de príncipes, mãe de reis. Mas por causa da dor ela vai destruir todos os seus frutos. Agora, o grande problema de quem não sabe lidar com algumas negativas da vida é, além de não querer se conectar com qualquer coisa que está no seu futuro, ainda começa a destruir todas as conquistas e frutos gerados até o atual momento. Uma ferida não curada pode se tornar um assassino de futuros promissores e de frutos poderosos que foram gerados. E aqui eu caminho para uma parte muito importante. Escute isso. Quando Jeoseba obtém a segunda informação de que a sua rainha-mãe está querendo matar todos os filhos reais, ela vai até o filho de Acasias, pega ele e vai guardar ele no templo. E vai guardá-lo durante 6 anos. Enquanto ele está guardado durante 6 anos, diz a palavra que Atalia vai governar 6 anos com esse espírito, com esse sentimento de amargura e de dor.
enquanto há alguém sobre o trono, enquanto há alguém sobre a gerência de uma nação, amargurado, há alguém trabalhando nos bastidores em prol do futuro. E todo guardador do futuro precisa entender algo. Você está aqui para ouvir? E eu quero aplicar isso aqui. Todo guardador de futuro precisa entender algo. Primeiro, quem decidiu guardar alguma coisa poderosa para o futuro, sempre estará numa linha de ataque. Vou repetir. Toda vez que você decide guardar algo precioso, isso que é de valor para você, também é de valor para alguém que deseja destruir. Então, quando você quer guardar a sua fé, quando você luta para guardar a sua família, quando você luta para guardar os seus sonhos, vai haver uma Atalia que deseja destruí-los. Vai haver alguém que deseja se levantar para matar algo que você está gerando, algo poderoso. Mas o que eu aprendo aqui é que Joseaba me ensina uma grande lição. Pergunta-se qual, pastor? A lição que Joseaba me ensina e te ensina é que existe um lugar onde nós devemos guardar coisas poderosas para o futuro. Ela não guardou o menino na sua casa, ela não guardou o menino num palácio, ela não guardou o menino num lugar rico, ela guardou o menino na casa do Senhor. Oh, Espírito Santo. Agora, por que ela guardou o menino na casa do Senhor? Primeiro, porque aquele lugar não era o lugar onde a Atalia gostava de frequentar. Pega na mão desse crente e fala para ele assim: se você quer sair e ficar longe dos ataques de Atalia, o melhor lugar para você se proteger é debaixo das asas do Altíssimo. É guardado pelo Senhor, é na presença dEle, é na casa dEle. Eu vim te dar uma boa notícia. Você está no lugar onde a Atalia não gosta de estar. Você está no lugar onde a Atalia não canta canção. Você está no lugar onde a Atalia não pega a tua palavra. Você está no lugar onde a força de Atalia não tem repercussão. Eu vim dar uma boa notícia para alguém aqui. Enquanto o teu futuro estiver na casa de Deus, Ele está garantido. Agora, você achou que foi fácil? Você acha que não poderia ter espiões de Atalia? Pensa tentar esconder um menino recém-nascido. Tem um bebê lá no meu andar. Ele mora na outra ponta do corredor. Ele deve ter uns 20 dias de nascido. Não dá para esconder que tem uma criança na casa. Não dá para esconder que tem uma criança com saúde, crescendo, chorando. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu te faço uma pergunta. Você acha que todos os choros que essa criança deu, eu ouvi? Eu percebi? Por quê? Porque essa criança não é algo que tem minha atenção. E por não ter minha atenção, alguns choros passam desapercebidos. Mas nunca vai passar desapercebido da mãe daquela criança. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Porque enquanto você estiver cuidando do seu filho, ou enquanto você estiver guardando o seu futuro, ou enquanto você estiver guardando o seu sonho em Deus, eu quero te dizer que vai passar desapercebido dos ouvidos de Atalia o tempo, oh meu irmão, o tempo de guardar, o tempo de se proteger, o tempo da espera. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, enquanto você estiver guardando o teu filho, o teu sonho, o teu projeto na mão de Deus, Satanás vai passar desapercebido diante dos choros, diante do esconderijo, diante da cautela. Às vezes você vai ser obrigado a fazer para o seu filho assim, ó, fica quietinho, não faz barulho, o inimigo está passando ali fora. Às vezes você vai ter que guardar o seu sonho sem ninguém saber. Às vezes você vai ter que guardar o teu futuro de algumas pessoas que ao olharem ou tentarem falar com você e saberem que você está lutando por isso, vai dizer, isso é loucura, você não vai conseguir, você não vai passar. Mas eu quero te dar uma boa notícia, o filho está crescendo, o sonho está crescendo. Enquanto
enquanto ele estiver na presença do Senhor, ele não será alcançado pelo risco da morte. Agora, uma coisa que eu aprendo aqui é que a Atalia queria matar todos os descendentes reais. E ao matar, pastor, todos os descendentes reais, ela estaria de alguma forma acabando ou destruindo uma promessa de Deus para o seu povo. Quais as promessas que Deus tinha sobre a casa de Davi? A promessa era: não faltará rei para o trono. Da sua descendência, ou da sua casa, ou da família real, não faltará alguém que se assente o trono. Quando Atalia decide matar todo mundo, ela não está apenas matando um bebê ou matando um sonho, ela está tentando sufocar uma promessa. E pessoas feridas matam promessas. Pessoas feridas sufocam promessas. Pessoas feridas desacreditam em promessas. Mas enquanto houver uma pessoa ferida que não acredita em promessa, se a promessa é de Deus, sempre Deus levantará uma Jeoseba que protege a promessa. Guardar Joás era muito mais do que guardar um menino, era guardar uma promessa de Deus para algo poderoso que estava para acontecer no futuro. Discipuladores, quando você cuida de alguém, quando você cuida de um jovem, diácono Chuína, quando pastor, você forja alguém, pastor, para o futuro, você não está preparando alguém para poder ser um pregador, para poder ser um jovem na casa do Senhor. Você está guardando uma promessa, que dessa casa não faltará pastores, não faltará líderes, não faltará homens e mulheres de Deus. Eu vim aqui nessa noite dizer: esse é um ventre que guarda futuros. Eu já vou terminar. Diz o texto que essa mulher, ela correu o risco de ser encontrada com o menino, e ela guardou o menino. E diz a palavra que ela guardou junto com a sua ama, para que não a matasse também. Ela tinha uma parceira para o propósito. Porque todo mundo que vai guardar algo grande não consegue guardar sozinho, precisa de uma boa aliança para isso. Pega na mão desse cliente que está do seu lado e fala para ele assim: em determinados momentos, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou precisar da tua oração. Eu vou precisar da tua intercessão. Eu vou precisar do teu pix. Em alguns momentos será custoso, será difícil, mas tem alguém que entendeu aquilo que você está guardando, aquilo que você está protegendo. E diz a palavra então que ela guardou o futuro. E ao guardar o futuro, ela estava provendo para Israel, ou provendo para o povo de Deus, um rei. 6 anos, esse garoto entra bebê. E diz a palavra no versículo de número 4 e 5, que agora esse menino tem 6 anos, quando o profeta se levanta, e quando o sacerdote junto, Joiada, se posiciona e começa a querer transicionar em tirar a Atalia e colocar ali aquele menino. Esse texto é rico em detalhes. Essa mulher, ela teve uma importância muito grande em proteger algo que ainda era pequeno. Porque era pequeno para quem via, ou para quem apenas entendia que era um bebê. Mas para aquela mulher, ela sabia que ali estava um rei de Israel. Em alguns momentos da nossa vida, vai parecer que a Atalia conseguiu destruir tudo. Mas se você olhar bem, há um Joás aí que Deus quer usar. Há algo na sua vida que Deus vai usar. E eu termino citando alguns guardadores de futuro. Quando o faraó queria matar todas as crianças, a primeira determinação era as parteiras, que deveriam matar
os filhos das hebreias. E quando ele vai cobrar por que isso não estava acontecendo, diz o texto que as parteiras vão dizer: elas são rápidas demais, o ventre delas é poderoso, o ventre delas é forte demais. Vira para alguém que está do seu lado e fala: não dá para matar. Pode ser melhor, fala: não dá para matar. Então Deus usou Sifrá e Puá para poder cuidar, guardar o futuro, e Moisés está entre eles. A sua mãe também, ela é responsável, ela é intencional ao pegar Moisés no tempo de morte e o colocá-lo de maneira posicional à cara do palácio, à beira da princesa. Ela é alguém que guarda o futuro. Outra pessoa que eu entendo sobre isso, e a principal, e eu finalizo: Maria e José. Maria e José têm a responsabilidade agora, debaixo de um decreto, de proteger e guardar o menino Jesus. Então ela vai sumir, ela vai fugir, ela vai embora pela ordem do anjo para um outro lugar, para uma outra cidade, para fugir da ordem de matança. Isso custou dinheiro, isso custou adaptação, isso custou muitas coisas. Maria por muitas vezes esteve diante de uma situação de risco, porque era uma mulher que não estava casada e estava grávida. Mas para guardar um sonho, ela correu risco de vida. E por ela guardar um menino, ela nos proveu um rei. Joseba, por guardar um menino, proveu um rei para Israel. Maria, por guardar um menino junto com José, proveu um rei para a humanidade. Estou dizendo que foi ela responsável, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o ventre dela e as atitudes delas foram fundamentais. Ou você acha mesmo que o coração de Maria não poderia se tornar um coração como o de Atalia? Porque provavelmente ela sofreu muitas afrontas por carregar um menino no ventre. Ela poderia se tornar uma pessoa amargurada por carregar algo poderoso. Mas diz o texto que ao invés de ela decidir abortar um projeto, ela decidiu levar até o final, no esconderijo de Deus, para prover de um rei para a humanidade. Eu quero terminar falando uma frase: você e eu não temos a dimensão do que nós estamos guardando para Deus. Você e eu não temos dimensão do que esse ministério representa. Você e eu não temos dimensão do que essa porta aberta representa. Você e eu não temos dimensão o que representa esse processo de discipulado. Você e eu não temos dimensão o porquê dessa fase da sua vida difícil e o que está sendo guardado em Deus para o que vai acontecer no futuro. Quero convidar você a se colocar de pé. Essa é uma noite de cura. E talvez algumas pessoas aqui precisam ser curadas, não apenas de doenças físicas, mas de doenças emocionais e espirituais. Porque talvez você andou querendo anular. Pastor, eu tive um casamento já. Meu casamento foi um fracasso, pastor. Meu casamento foi um fracasso. Agora eu comecei um outro relacionamento. E eu nem quero casar, pastor. Eu quero ficar junto, porque se não der certo eu vou embora. Eu quero te dizer que você está sendo picado pelo espírito de Atalia. Você quer matar um grande projeto por causa de uma ferida de um projeto que fracassou lá atrás. Talvez você é um grande pregador. Você é uma grande intercessora. Olha o que Deus já fez por você e através de você na vida de muitas pessoas. Mas por causa daquela oração sua que não foi respondida enquanto Deus respondia a oração dos outros que você orava, teu coração ficou como uma pedra, se fechou. E você parou de buscar, de orar, de se conectar com Deus. Mas eu quero te dizer, essa noite, Deus vai curar o seu coração. Deus vai curar a sua mente. Porque esse lugar aqui é o lugar onde se guarda futuro.
Nós estamos diante de um líder, de um pastor, o pastor Valber, que é o maior guardador de futuro da plenitude nesse tempo. O quanto ele guarda a imagem, a visão, a ideia, o sonho de Deus. E o quanto ele penou em algumas vezes sobre ataques para guardar uma visão. E por guardar essa visão, Joás cresceu. Por guardar essa visão, novos líderes se levantaram. Por guardar essa visão, a expansão chegou. Por guardar essa visão, a próxima igreja será construída. Por guardar essa visão, Deus tem levantado homens e mulheres. Mas eu quero profetizar, querido, fica tranquilo, 6 anos vão passar. Oh, aleluia, vou repetir, fica tranquilo, o menino vai crescer. Fica tranquilo, aquilo que você está guardando vai crescer. E será impossível continuar escondendo. Mas quando chegar a hora de se revelar, estará debaixo de uma unção sacerdotal, estará debaixo de uma unção profética. Será o tempo de Deus para algo poderoso acontecer. E eu quero te dar uma boa notícia. Quando nós guardamos alguma coisa para o futuro, quando esse futuro se torna o presente, os assassinos deles saem de rota, e aquilo que tem que se cumprir vai se cumprir. Quando a promessa de Deus estiver para se cumprir, não vai ter nada que possa atrapalhar isso se cumprir, meu irmão. Eu quero orar agora por você. E eu quero fazer uma oração aqui especial, poderosa, profética, porque esse lugar aqui é o lugar onde nós entendemos que Deus escuta as orações. Então eu queria convidar você agora, você que de repente matou alguma coisa, ou tem se sentido mal por algo que está dando errado, e quase correu o risco de fazer com que Joás também fosse por água abaixo. Mas essa noite foi uma noite poderosa de Deus de encontro para você. Talvez você não ia conseguir chegar, talvez você foi convidado por alguém, talvez essa noite deu tudo errado para você chegar, e de repente no meio do processo Deus foi abrindo o caminho, você chegou e Deus está falando com você. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui no altar. Nós queremos orar pela tua vida, nós queremos te abençoar. Sai do seu lugar, enquanto o louvor está cantando, pode ministrar. Sai do seu lugar e venha para o altar. Pastor, eu quero ser esse guardador de futuro. Eu sei que eu estou carregando algo poderoso, eu sei que eu estou carregando algo profético. Eu não será pelas minhas mãos. Eu não matarei, eu não destruirei, eu não permitirei que a minha ferida, que a minha dor venha destruir algo que o Senhor está para fazer de maneira poderosa. Sai do seu lugar, peça licença. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Talvez você saiba que é poderoso, mas está difícil, está custoso sustentar, está custoso guardar, está custoso. Vem também para o altar, eu quero orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos interceder por você, nós queremos ser a ama que está junto com você nesse processo, para fazer esse algo pequeno se tornar grande lá no futuro. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Deixa eu falar só mais uma vez, e eu vou orar, para dar oportunidade para essas pessoas que se enquadram nisso aqui, venham aqui à frente. Você precisa entender algo importante, que nós procuramos aqui como líderes ensinar e aplicar na nossa vida todos os dias. Não existe lugar melhor para você guardar algo precioso do que na presença de Deus. Então, talvez você está com Joás no seu colo, espiritualmente falando, ou até mesmo fisicamente. Talvez você está com algo nas suas mãos por esses dias poderoso, ainda é pequeno, mas você sabe que vai se tornar grande. E você está com medo de perder isso, que isso seja destruído. Não existe lugar melhor do que o altar de Deus para você colocar. Não existe lugar melhor do que o altar de Deus para você se apresentar. Então, se ainda tem alguém aí que precisa se posicionar como Jeoseba e trazer
o Joás agora para colocar no altar. Não importa quanto tempo ele vai ficar aqui, não importa quantos anos, não importa quanto tempo ele ficará guardado. Se estiver no altar, vai estar vivo. Aleluia. Se estiver no altar, não morre. Se estiver no altar, não vai ser destruído. Dá tempo de você chegar. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Mas esse pedaço da canção para dar tempo de você chegar aqui. Comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Eu quero orar por vocês que estão aqui na frente. Você que está aí atrás é um intercessor. Você é a pessoa que ajuda a guardar o futuro. Levanta a mão agora. Espírito Santo, eu quero orar agora, Senhor, no posicionamento que o Senhor me confiaste agora, para interceder agora e orar por essas vidas que estão aqui. Pessoas que têm algo, que estão lutando para guardar. Pessoas que possuem algo poderoso dentro delas, e que o diabo tem insistido a afrontar, a destruir, a tentar acabar. Está sendo custoso, está sendo penoso, está sendo difícil, mas hoje o Senhor renova a força. Hoje o Senhor dá um novo ânimo. Hoje o Senhor recupera agora a fé dessa pessoa, para que ela continue confiando que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Senhor, eu quero pedir que a proteção do Senhor esteja sobre elas. Que enquanto estiver guardado na casa, na presença, no Senhor, não haverá traça, não haverá ferrugem, não haverá ladrão, não haverá inimigo que vai roubar ou destruir esse tesouro que está guardado no Senhor. Sejam sonhos, projetos ou promessas, todas elas guardadas no Senhor, o futuro está guardado. Então potencialize esses guardadores de futuros aqui. Potencialize esses homens e essas mulheres que estão guardando o futuro da vida deles, da família e da plenitude. Nós oramos abençoando esses seus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero só falar algo poderoso aqui. Deus falou comigo. A primeira pessoa que sair do lugar e vier à frente, quando você convidar, fala com ela. E essa pessoa, essa moça que está aqui, foi a primeira que saiu do lugar. E o Espírito Santo está falando com ela a mensagem inteira, do começo até o final. Há uma dor muito grande no seu coração, que você já tentou tratar de muitas formas. E o Espírito Santo manda te dizer que não é que você tenha usado formas erradas para tratar. É que você, por algum momento, apesar de estar tratando, deixou que a voz da dor sempre falasse mais alto. Então, por isso essa dificuldade de confiar em gente. Por isso essa dificuldade de confiar em pessoas, confiar em líderes, de abrir o coração, de, se rasgar. O Espírito Santo manda eu comunicar a você que você é filha dele. Você é filha dele. Essa é a sua identidade. Guarda isso. Essa é a sua identidade. E talvez a coisa mais poderosa que você precisa guardar é a sua identidade. Porque é aí que o diabo está tentando atacar. Porque se você curar o seu entendimento a partir da palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está ofertando a você, quando essa ferida for curada, vai acontecer o que foi dito aqui na palavra. E isso talvez tenha acendido aos seus ouvidos, aos seus olhos quando foi falado. Você é alguém que tem algo poderoso a guardar. E essa responsabilidade te pesa muito. E muitas vezes você falou para Deus: Senhor, eu não vou aguentar fazer isso, porque eu. Transfere isso para outro.
Mas o Espírito manda te dizer que Ele não te dá nada além do que você não possa suportar. Seu ventre não é um ventre de morte. Seu ventre é um ventre de vida. E muitas coisas poderosas, maiores do que já nasceram, vão nascer a partir de você. Amém? Guarda essa palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor Valber. Ô, glória, aqui, amém. Ela quer retornar para Jesus, amém. Eu ia deixar para o pastor fazer esse apelo, mas ela foi rápida. Ela já quer guardar o futuro dela agora. Então eu quero aproveitar esse momento. Tem mais alguém que quer agora vir aqui e retornar para Jesus ou entregar seu coração para Ele? Glória a Deus. Alguém que quer vir aqui na frente? Vem, jovem, vem cá. Teu futuro vai ser guardado no Senhor. Aleluia. Tem mais alguém que está aí na parte de trás, no meio da igreja? Pastor, eu estou aqui no meio da igreja. Eu não fui na frente não, mas o Senhor falou comigo que eu preciso entregar o governo da minha vida na mão dEle. Eu sou esse Joás que está, talvez, correndo risco. E essa igreja pode ser o ventre que vai me guardar para o futuro. Cadê você? Aonde você está? Pede licença onde você está, sai do seu lugar. Se você é amigo de alguém, convidou alguém, fala para ele, eu quero ser Joseba, que vai levar você para o lugar onde seu futuro vai ser guardado. Quem Deus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Então, enquanto eu estiver orando, dá tempo de você sair do seu lugar. Amém, igreja? Dá tempo ou não dá? Dá tempo ou não dá, igreja? Então estenda sua mão para cá em nome de Jesus, plenitude. Senhor, eu quero apresentar essas duas vidas ao Senhor. Eu quero te apresentar essa moça ao Senhor, ó Pai. Eu quero apresentar esse jovem ao Senhor. Duas pessoas, ó Pai, a qual a Thalia quis arrastar, quis encantar, mas hoje a sua voz e os seus decretos caíram por terra. Oh, aleluia, porque eles vieram ou foram trazidos ao altar, foram trazidos à casa do Senhor. E esse lugar é um lugar onde se guarda futuro, onde promessas são protegidas, onde sonhos são protegidos. O futuro deles será um futuro de bênção, será maior do que o presente, do que o passado. Eu declaro agora, Senhor, seja escrito o nome deles no livro da vida, Senhor. Aviva os vossos corações, ativa a vida deles para confiar e depender exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, vocês dois. Escuta uma coisa. O que vai ajudar vocês a sustentar isso até o final é não querer caminhar sozinho, é caminhar com alguém. A decisão de caminhar sozinho é exclusivamente de vocês. E isso está no campo da opção, porque você pode decidir não caminhar sozinho. Então eu vou contar de 1 até 3 e eu vou mostrar para você que dentro da casa do Senhor vai ter pessoas que vão ajudar a proteger vocês. Amém? E quando eu contar até 3, vocês viram para trás, porque vocês vão ver essas pessoas que vão cuidar e abraçar vocês. 1, 2, 3. Olha lá, essa é a sua família. Essa é a sua família. Você pode aplaudir ao Senhor, plenitude. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia.